Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vosso nome estão escrito no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a que o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 17 até o 24. E aqui vemos o retorno dos discípulos depois de eles terem ido para pregar o Evangelho. E eles voltam entusiasmados. Até os demônios se submeteram a nós. Mas Jesus joga um balde de água fria para mostrar para eles que a alegria deles não está simplesmente em os demônios terem se submetido, os milagres que eles tenham feito, mas porque o nome deles está escrito no céu. Eis a nossa meta, meus irmãos. Jesus, ao mesmo tempo, vai dizer que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Satanás foi expulso do céu. E agora, o lugar aonde o Satanás e uma terça parte dos anjos, dos demônios que acabaram indo com ele, porque uma vez que eles deram as costas para Deus, eles agora se tornam anjos decaídos, os demônios. Eles são expulsos. E o lugar onde eles foram expulsos precisa ser ocupado por cada um de nós. Eles não quiseram estar diante da presença de Deus. E Deus agora nos convida a estarmos nós com Ele. Os demônios nunca mais retornarão ao céu, porque a decisão que eles tomaram foi uma decisão que nunca mais eles vão se arrepender. Nós temos a graça do arrependimento. E Deus nos quer no céu. Por isso que Jesus morreu na cruz, devolvendo, nos dando essa vida divina que nós perdemos quando estávamos no paraíso. Quando nós estávamos no paraíso, Deus ia lá visitar Adão e Eva. Mas com o pecado dos dois, Deus se afastou. Isso aconteceu por livre e espontânea vontade por parte de Adão e Eva, porque eles desobedeceram.
Deus disse para eles não comerem do fruto do conhecimento do mal, infelizmente seduzidos pelo diabo, que quer nos perder, porque o diabo tem um ódio de nós. Ele tem um ódio de Deus e tem um ódio de nós, e por isso ele quer que nós também estejamos no lugar dele, que é o inferno. Longe de nós o inferno. E aí Jesus fala: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. E hoje a igreja celebra a memória de um desses pequeninos que souberam viver na humildade. Porque o pecado dos demônios é a soberba, é a inveja. O nosso, que não deve ser o pecado, nós devemos contrapor esse pecado da soberba com a humildade. E aqui nós hoje celebramos São Benedito, um santo franciscano que foi humilde. Ele viveu com os franciscanos, ele era franciscano, trabalhava na cozinha. Um dia ele se tornou superior geral, voltou a trabalhar na cozinha, na maior humildade, e agora ele é santo. São Benedito, ele nasceu perto de Messina, na ilha da Sicília, Itália, no ano de 1526. Benedito significa abençoado. Seus pais foram escravos vindo da Etiópia para a Sicília. Era filho de Cristóvão Monacheri e de Diana Larcão. O casal não queria ter filhos para não gerarem mais escravos. O senhor deles, sabendo disso, prometeu que se eles tivessem um filho, daria a ele a liberdade. Assim eles tiveram Benedito. E como prometido, ele foi libertado pelo Senhor ainda menino. Benedito foi educado por seus pais na fé cristã. Quando menino, cuidava das ovelhas e sempre aproveitava para rezar o rosário, ensinado por sua mãe. Como é bonito quando nós temos pessoas que vieram de famílias cristãs. Olha o legado que os pais de São Benedito deixou através da mãe dele. Ela ensinou o rosário e ele rezava o rosário. Quando tinha 20 anos, foi insultado por causa de sua raça, que uma vez que São Benedito era negro, e aí vem os preconceitos. Porém, com muita calma, olha como é que ele reage. Com muita calma e paciência, suportou tudo. Olha como é que o homem de Deus se comporta diante de insultos. Da mesma forma como Jesus suportou os insultos, com paciência. Vendo isso, o líder dos eremitas franciscanos, Frei Jerônimo Lanza, convidou para fazer parte da congregação, ou seja, da ordem dos franciscanos. São Benedito aceitou prontamente, vendeu tudo o que tinha e se tornou um eremita franciscano, ficando com eles por volta de 5 anos. Aqui lembremos a passagem do jovem rico que disse: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: é só praticar os mandamentos. Ele disse: eu já pratico. Aí tem mais alguma coisa? Jesus: vai, vende tudo que tem e me siga. Dê para os pobres e venha. E o jovem rico foi embora. E já com São Benedito, olha como é que foi diferente. Ele foi vender os seus bens para seguir Jesus.
mas de perto, na pobreza, na simplicidade. O Papa Pio IV, desejando unificar a ordem franciscana, ordenou aos eremitas que se juntassem a qualquer ordem religiosa. Benedito foi para o mosteiro da Sicília, um convento em Santa Maria de Jesus. Era o convento dos franciscanos capuchinhos. Ele era capuchinho como São Padre Pio foi capuchinho. Benedito entrou como irmão leigo, assumindo uma função tida como secundária, a de cozinheiro. Benedito, porém, fez da cozinha um santuário de oração e fervor. Vivia sempre alegre e com muita mansidão, conquistando a todos com sua comida saborosa e sua simpatia. Você vê um santo simples. Um cozinheiro pode ser santo. Uma dona de casa pode ser santa. Um gari pode ser santo. Um homem que trabalha no campo pode ser santo. Enfim, todos nós podemos ser santos. A nossa vocação é a santidade. Não é somente aqueles que fazem grandes coisas que podem ser santos. Tanto o rico como o pobre. O importante é que diante de Deus nós devemos ser humildes, porque nós somos criados para servir, adorar, amar e glorificar a Deus. E aí não importa a profissão que a pessoa tenha. Porque muitos poderiam viver como São Benedito, trabalhando numa cozinha, mas o coração longe de Deus, sem querer saber de Deus, ou estaria num grande escritório, vivendo a mesma coisa longe de Deus. Nós somos criados para adorar, bendizer, glorificar o nosso Deus. E era isso que São Benedito fazia ali na cozinha. Depois ele foi transferido para o convento de Santa Ana de Giuliana, ficando por 4 anos. Depois retornou para o convento de Santa Maria de Jesus, permanecendo até a sua morte. Por causa de sua vida exemplar, trabalho, oração e ajuda a todos, Frei Benedito tornou-se um líder natural. Em 1578, foi convidado para ser o guardião, o superior do mosteiro. Da cozinha, agora passa a ser o superior do mosteiro, cargo que aceitou depois de muita relutância. Olha a humildade desse homem. Trabalhando na cozinha, recebeu a incumbência agora de ser superior ali da comunidade. Ele não queria, ele queria continuar na simplicidade do escondimento. Veja só como são os santos. Enquanto os orgulhosos querem grandes cargos, ele queria viver ali na simplicidade do que ele estava. Então ele tornou-se um líder. Em 1578 foi convidado para ser o guardião superior do mosteiro, cargo que aceitou depois de muita relutância. Apesar de ser analfabeto, administrou o mosteiro com grande sucesso, seguindo com rigor os preceitos de São Francisco. Organizou os serviços, foi caridoso com os padres, era o primeiro a dar exemplo na oração e no trabalho. Os teólogos vinham de longe para conversar com São Benedito e aprender com ele. Vejam só, um homem analfabeto que vivia na cozinha, trabalhando com alegria, na simplicidade, mas um coração totalmente voltado para Deus, que até os teólogos vinham para se aconselhar com ele.
Por isso que Deus revela as coisas aos pequenos, aos soberbos não. Satanás foi soberbo, mas os humildes como Nossa Senhora, até mesmo como São Miguel Arcanjo, que comemoramos nesses dias, ele tinha uma sabedoria e o dom da ciência. E apesar de sua condição de analfabeto, ensinava a todos. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que Deus confunde os sábios e os inteligentes. Imagina as pessoas olhando para São Benedito e dizendo, mas como é que pode? Analfabeto, mas de uma sabedoria tão grande. Até os teólogos vêm tirar dúvidas com ele. Que coisa interessante, Deus é Deus. Mandava os porteiros não se dispensarem nenhum pobre sem antes dar-lhes alimento e ajuda, mesmo na dificuldade do mosteiro. Quando termina seu mandato como superior, ele volta com alegria para o seu ofício de cozinheiro, tá vendo? Para se tornar superior, muita relutância, não queria continuar na cozinha, mas por obediência vai. Exerce bem o seu trabalho como superior. Quando acaba o tempo, volta com alegria para viver na cozinha de novo. Eita, os orgulhosos, os soberbos jamais desejariam uma coisa dessa. Iriam ficar até brigando com inveja daquele que o haveria de substituí-lo. Mas volta com alegria. Todos queriam ver e tocar em São Benedito por causa da sua fama de santidade, palavras, milagres e orações. Os escravos simpatizavam muito com ele, por ser negro, pobre e com grandes virtudes. Em torno do seu nome surgiram numerosas irmandades. São Benedito é um dos santos mais populares no Brasil, com inúmeras paróquias por todos os lugares inspiradas em seu modelo de humildade e caridade. Grande é o número de milagres de São Benedito, inclusive a ressurreição de 2 meninos, a cura de vários cegos e surdos, a multiplicação de peixes e pães e vários outros milagres. Alguns milagres de multiplicação de alimentos aconteceram na cozinha de São Benedito. Por isso, ele é tido carinhosamente pelo povo como o santo protetor da cozinha, dos cozinheiros, contra a fome e a falta de alimento. Um dia, Frei Benedito profetizou que quando morresse, teria que ser enterrado às pressas para evitar problemas para seus irmãos. Depois disso, ficou gravemente doente e faleceu no dia 4 de abril de 1589, aos 65 anos de idade. E a profecia se cumpriu. Quando ele faleceu, uma multidão invadiu o mosteiro para vê-lo. Conseguiu algum objeto seu ou um pedaço de sua roupa de monge para terem como relíquia do santo pobre e humilde, causando problema para o convento. Na hora da sua morte, ele disse com muita alegria: olha, meus irmãos, as palavras que saíram da boca de São Benedito quando ele estava prestes a morrer. Ele dizia: Jesus, Jesus, minha mãe, Doce Maria, meu pai, São Francisco. E morreu em paz. Seu corpo foi trasladado para a igreja e exalava suave perfume. Exumado posteriormente, estava intacto, incorrupto. Olha só, o corpo de São Benedito,
incorrupto. E em 1611, seu corpo foi colocado em uma urna de cristal na igreja de Santa Maria, em Palermo, para a visitação e permanece até os dias de hoje. São Benedito foi canonizado em 24 de maio de 1807 pelo Papa Pio VII e é representado com o menino Jesus nos braços, porque fora visto várias vezes com um lindo bebê nos braços, quando estava em profunda oração. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vamos ser santos. Que Deus nos conceda a graça da santidade. Que o exemplo, o amor de São Benedito, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a São José, possa contagiar o nosso coração. Sejamos humildes, sejamos simples, como São Benedito, e que Deus nos conceda a graça de um dia estarmos no céu junto com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos.